E aí, tudo bem? Minha saudação especial a você, meu amigo, minha amiga, de todas as partes desse nosso Brasil. Brasil, que é o país do futebol. Nós estamos na Copa do Mundo. Nos classificamos com muitas rodadas de antecedência. Vamos em busca do 6º título mundial na Rússia. Futebol que era para ser paixão nacional, patrimônio do povo brasileiro. Afinal de contas, nós temos ao redor do nosso país grandes torcidas que lotam os estádios. Corinthians, campeão brasileiro, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Internacional, só para citar alguns. Aqui no nosso universo de Fortaleza, nós temos o Fortaleza Esporte Clube, o meu time do coração, o Ceará Sporting Clube, nosso grandioso rival. Temos tantos e tantos torcedores que lotam os estádios do país, movidos unicamente pela paixão, pelo desejo de ver os seus craques, os seus astros, fazendo do futebol uma arte bonita de se ver. Infelizmente, o futebol brasileiro não vem sendo encarado pelos seus dirigentes como sendo patrimônio do povo. Prova tanta que, há alguns anos, a FIFA vem sendo alvo de investigações relacionadas à corrupção. E uma das ramificações da corrupção resvala nos direitos de transmissão de competições esportivas. E aqui no Brasil, para quem gosta de acompanhar o futebol, especialmente o futebol, nós temos a seguinte situação. Os dois principais torneios de clubes do país, o Campeonato Brasileiro da Série A e o Campeonato Brasileiro da Série B, têm direitos exclusivos de transmissão nas mãos do Grupo Globo. É o Grupo Globo, através de seus canais de televisão, Rede Globo na TV aberta, Sport TV e Premiere Futebol Clube na TV fechada, quem domina as ações do Campeonato Brasileiro. Mas isso não diz respeito apenas ao direito de imagem, ao direito das transmissões propriamente ditas. O Grupo Globo mexe, inclusive, na tabela da competição, impõe horários de jogos, impõe a você, meu amigo, minha amiga, que gosta de acompanhar o seu time do coração nos campeonatos brasileiros das séries A e B, que muitas vezes tenha que pegar um ônibus lotado, chegar no estádio tarde da noite, aguardando um jogo que vai começar às 21h45 de quarta-feira, só depois da novela das 9, para voltar para casa, quem sabe, pouco antes da meia-noite, sem nem saber se vai chegar em casa, à mercê de assaltante, à mercê de todas as intempéries de uma rua escura, num bairro distante da periferia, que é onde se concentra a grande maioria dos torcedores do futebol brasileiro. Esse povo que lota as arquibancadas pela paixão por seu clube. A Globo ignora isso. E ignora por uma razão muito simples. Para ela, o que vale é grana, é dinheiro. Agora, o que é estranho disso tudo, que é mais intrigante disso tudo, é que a Globo tenha tanto apego à grana e esteja quase à beira da falência. É verdade. A Globo está quase à beira da falência, a um passo de ser adquirida pelo Grupo Claro do mexicano Carlos Slim, segundo informou há algum tempo atrás o Paulo Henrique Amorim no seu blog Conversa Afiada. E isso favorece, por exemplo, atitudes de corrupção, que aliás sempre foram a regra do Grupo Globo. Um dos fatos que norteiam a corrupção da Globo está na negociação de direitos de transmissão da Copa Libertadores da América, da Copa Sul-Americana e da Copa América, esta última competição que envolve seleções nacionais do continente sul-americano e algumas convidadas da América Central, do Norte e Caribe. Esse fato está sendo objeto de investigação pela justiça americana.
uma das ramificações do grande escândalo de corrupção da FIFA em escala global. Como todos acompanham, o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marinho, foi preso e está sendo julgado nos Estados Unidos. Seu sucessor, Marco Polo Del Nero, atual presidente da CBF, não pode pensar em viajar à Rússia para acompanhar a seleção brasileira, porque se ele deixar o Brasil, ele será preso. E onde é que entra a Globo nessa história toda? Esse é o tema da live que nós estamos compartilhando com você, meu amigo, minha amiga, aqui no Mídia Livre, blog da Dilma. Por isso, preste muita atenção naquilo que nós vamos falar para você. Muitas coisas que nós vamos divulgar agora, vocês já sabem. Não custa nada lembrar de novo. Tem gente, porém, que não sabe. Acredito que a maioria não saiba. E muita coisa é nova. Então é preciso que a gente conheça mais profundamente os meandros sujos dessa rede de televisão que desde 1965 envenena a população brasileira com suas mentiras, com suas manipulações, sempre a serviço dos poderosos que essa máfia dos marinhos quer proteger. Por isso, preste muita atenção a partir de agora nessa live. Curta, comente, compartilhe, ajude-nos a fazer cada vez mais esse espaço de resistência democrática, que é o blog da Dilma, que é o Mídia Livre. Aliás, você também está convidado a curtir o nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube seleciona sempre os melhores vídeos das lives que são feitas comigo, com Leda, com Paulo Assunção, com Ibiapino, com toda a turma que está se irmanando nesta trincheira de resistência democrática na mídia digital. Curta o nosso canal do YouTube, ajude a gente a continuar a fazer esse trabalho de resistência, porque só com a sua força nós vamos fazer a mídia independente cada vez mais forte. E a gente precisa fazer a mídia independente cada vez mais forte, porque somos nós que vamos divulgar, por exemplo, os podres da Globo. Porque a Globo é um negócio interessante. A Globo, ela inaugurou um novo conceito de jornalismo, que eu, na minha época de faculdade, não aprendi. Qual é o conceito de jornalismo que a Globo inaugurou diante dessa crise? É simples. A Globo divulga a informação, a Globo mesmo se investiga e a Globo mesmo se absolve. Na mesma notícia, ela divulga a informação, ela diz que fez uma investigação interna e concluiu que é inocente, que não trabalha com propina. Ok, Papai Noel existe e Coelhinho da Páscoa também, se formos acreditar nessa história. Na verdade, não é bem assim não. Vou contar uma coisa para vocês. A relação da Globo com o futebol brasileiro remonta ao final da década de 60, começo da década de 70. Vamos contextualizar um pouco. Nesta época, o futebol brasileiro era gerido pela antiga CBD, Confederação Brasileira de Desportos. A Confederação Brasileira de Desportos não geria apenas o futebol brasileiro, ela geria todos os esportes, tanto que as equipes olímpicas brasileiras disputavam os jogos com o uniforme da CBD também. Mas o carro-chefe da CBD era o futebol, a paixão nacional. E o presidente da CBD era João Havelange, ex-atleta olímpico, não ganhou nenhuma medalha para o Brasil, mas participou de 2 Olimpíadas. E era o presidente da Confederação Brasileira de Futebol desde os idos do início dos anos 60, acho, mais ou menos. Não estou lembrado quando o João Havelange assumiu a CBD. Mas o fato é que quando o João Havelange estava no comando da CBD, ele enxergou naquela nova rede de televisão, criada em 1965, com um apoio substancial do grupo norte-americano Time Life, apoio esse que não era permitido pela legislação à época, mas que fez com que a Globo captasse recursos suficientes para criar uma grande rede de alcance nacional com tecnologia de ponta em relação às concorrentes para alcançar
todo o país e se prestar ao serviço que a ditadura queria prestar de alienação da população brasileira. Muito bem, o João Havelange enxergou naquela rede de televisão dos Marinho um filão, uma oportunidade de alavancar a marca do futebol brasileiro, que àquela altura já era tricampeão mundial e ainda vivia das glórias, principalmente do gênio de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Começou assim a relação espúria da CBD, então, com a Globo. E, embora eu não possa afirmar com certeza, acredito, e vou compartilhar dessa crença com vocês, que a Globo e os Marinho foram de fundamental importância para o senhor João Havelange alcançar a presidência da FIFA, cargo mais importante do futebol mundial, durante a Copa do Mundo de 1974 na Alemanha Ocidental. João Havelange passou praticamente 30 anos no comando da FIFA. E João Havelange tem um genro chamado Ricardo Terra Teixeira, que foi presidente da Confederação Brasileira de Futebol do final dos anos 80 até mais ou menos 2009, 2010. Ricardo Teixeira assumiu a CBF, que já era envolta em escândalos de corrupção, e fez da CBF a extensão de seus próprios negócios empresariais. Utilizou a CBF para lavagem de dinheiro e depósito em contas em paraísos fiscais na Europa e no Caribe. Exatamente o mesmo procedimento que sem o Grupo Globo, antes chamado de Organizações Globo. Tanto que Paulo Henrique Amorim chama a Globo com muita propriedade de Globo Overseas, em alusão a uma empresa fantasma que a Globo tem nas Ilhas Virgens Britânicas. Pois bem, pouco antes de Ricardo Terra assumir a presidência da CBF, eu estou fazendo esse apanhado histórico para que vocês possam entender a dimensão da corrupção do futebol brasileiro e o que a Globo tem a ver com isso tudo. Isso que foi divulgado para vocês nos últimos dias, minha gente, é só a ponta do iceberg. Não é tudo, não. Tem muita coisa para ser investigada. Muita coisa mesmo. Reminiscências históricas ajudariam os promotores e as autoridades responsáveis pelo caso a encontrarem verdades muito mais podres sobre a ligação da Rede Globo com a CBF e, por extensão, com a FIFA. Pouco antes do Ricardo Teixeira assumir a CBF, foi criado no Brasil o Clube dos 13. O que é o Clube dos 13 para você que não é muito ligado no futebol? O Clube dos 13 era a reunião de 13 equipes do futebol brasileiro, consideradas de ponta, consideradas de grande torcida e de grande renda nas arquibancadas, que queriam organizar, ter a responsabilidade de organizar o Campeonato Brasileiro de Futebol. Porque o que acontecia quando o Clube dos 13 surgiu? Acontecia que o Campeonato Brasileiro de Futebol tinha sua tabela e formato de competição regulados pelos interesses dos políticos de plantão, especialmente na época da ditadura militar, principalmente durante os anos 1970, por vontade e graça dos políticos da Arena, que era o partido que sustentava a ditadura militar. Tanto que, no Campeonato Brasileiro de 1979, nada menos que 96 equipes participaram. Foi o maior campeonato brasileiro da história e um dos maiores e mais esdrúxulos do mundo, divididos em várias fases de grupos, enfim. Era um campeonato brasileiro realmente ridículo em termos de competitividade. Na época desse campeonato brasileiro, que cada vez mais inchava, corria a frase, o dito popular: onde a Arena vai mal, mais um clube no Nacional. Onde a Arena vai bem, mais um clube também. E assim, o Campeonato Brasileiro a cada ano tinha um regulamento diferente, tinha uma forma diferente de disputa de partidas, tinha critérios de desempate diferentes, critérios de entrada de equipes absolutamente diferentes.
não existia um regulamento unificado. Não existia essa história de campeonato por pontos corridos como existe desde 2003 no futebol brasileiro, e muito menos a subdivisão em divisões, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão, como existe hoje. O que existia era taça de ouro e taça de prata. Um clube que era eliminado nas fases preliminares da taça de ouro descia para a taça de prata e continuava disputando a taça de prata. Um clube que fosse bem na taça de prata poderia ir para a taça de ouro e inclusive brigar pelo título brasileiro e por uma das vagas na Taça Libertadores da América. Pois bem, o Clube dos 13 apareceu com o propósito nobre de moralizar o futebol brasileiro. E ele, Clube dos 13, deter a responsabilidade de organização do Campeonato Brasileiro de Futebol. Foi assim que surgiu, em 1987, a Copa União, que reunia os 13 times do Clube dos 13 e mais 3 equipes convidadas para formarem 16 em disputa por pontos corridos, ao final dos quais se escolheriam os 4 semifinalistas, depois os 2 finalistas, para serem sagrados campeões brasileiros. Os critérios de escolha desses 16 são questionáveis, mas aqui a gente não vai entrar em polêmicas clubísticas. Mas o fato é que surgiu essa Copa União, que seria o Campeonato Brasileiro. O que foi que a CBF fez? Fez com que a Copa União fosse o chamado módulo verde, o principal. E criou um módulo amarelo, o equivalente a uma segunda divisão. Só que, no decorrer do campeonato, a regra mudou. O que era módulo verde passou a ter que disputar com o módulo amarelo pelo título. E daí surgiu a polêmica que acabou redundando em 2 títulos brasileiros, em 2 campeões brasileiros que até hoje são reconhecidos como tais, de 1987, o Flamengo e o Sport Clube do Recife. Nessa época, a Globo já transmitia as partidas do Campeonato Brasileiro, mas ela não detinha a exclusividade da transmissão. A Globo transmitia, a Bandeirantes, comandada pelo Luciano do Vale, também transmitia, principalmente essas 2 redes de televisão, nos idos dos anos 80, transmitiam essas disputas. Ricardo Teixeira assumiu a CBF e começou a implodir o Clube dos 13. Começou a fazer com que o Clube dos 13 se tornasse cada vez mais fraco e impor que a Globo passasse a deter a exclusividade da transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro. O ápice dessa crise aconteceu em 1995, quando na eleição para o Clube dos 13 concorreram Fábio Koff, gaúcho, presidente do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, e Kleber Leite, carioca, presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Kleber Leite era o candidato de Ricardo Teixeira e o preferido da Globo, porque o Flamengo, queiram ou não, é o clube preferido da Globo. Fábio Koff, no entanto, ganhou a eleição. Venceu a eleição, se tornou presidente do Clube dos 13. O que o Ricardo Teixeira fez? Celebrou um acordo secreto com a Globo, tirando o Clube dos 13 da responsabilidade de ao menos participar da organização do Campeonato Brasileiro e dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A partir de então, a Globo passou a deter a exclusividade das transmissões dos jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Quando adveio a TV por assinatura, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro foi pouco a pouco indo também para a responsabilidade da Globo, através do seu canal fechado, do Sport TV. E assim foi se construindo um império em que a Globo começou a impor os horários das partidas. A partir do final dos anos 90, aproximadamente, começou a se fixar na grade de programação da Globo, às quartas-feiras, 21h45, para a transmissão dos jogos de futebol do Campeonato Brasileiro, ou da Copa do Brasil, ou da Copa Libertadores da América, que tivesse time brasileiro no meio, jogando em casa. E este horário foi condenado por muitos, mas acabou sendo imposto pela Globo, até chegar ao tempo que nós estamos hoje, em que uma partida, se vocês observarem bem, quando uma partida do Campeonato Brasileiro vai começar, antes o árbitro era a autoridade principal para determinar o início de uma partida. O seu apito é que era a lei.
Hoje não é bem assim. Para o árbitro apitar o início do jogo, antes ele olha para a borda do campo e as câmeras focalizam ele. Você não sabe, mas ele está olhando para o chamado diretor de TV. Ele, o diretor de TV localizado fora da borda do campo, é quem autoriza o árbitro para dar início à partida. Sem o sinal do diretor de TV, a partida não pode começar, por imposição contratual da Rede Globo de televisão. A Globo domina o futebol brasileiro de tal forma que acaba prejudicando equipes que não são adeptas do seu esquema. Para vocês terem uma ideia do que a Globo faz de mal para o futebol brasileiro, a divisão dos direitos de imagem dos principais clubes do Brasil não obedece ao critério técnico, ao critério de classificação, como, por exemplo, acontece na Premier League, a primeira divisão do campeonato inglês. O futebol inglês tem muitos clubes consagrados, como o Arsenal, como o Liverpool, como o Manchester United, recentemente o Manchester City, o Chelsea. Mas a divisão dos direitos de imagem, dos direitos de transmissão, dos recursos que vêm desses direitos de transmissão, a divisão desses recursos é de acordo com a classificação que cada equipe teve na temporada anterior. De modo que o campeão inglês recebe um maior quinhão do que o vice-campeão. Aquele que vem da segunda divisão recebe um quinhão menor. Mas se nessa temporada tiver uma classificação melhor, já se sabe que no ano seguinte receberá um quinhão maior. No Brasil não é bem assim. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês sabiam disso, o Clube de Regatas do Flamengo tem uma porcentagem de direito de imagem da Globo que ele recebe independentemente de sua posição na tabela. Independentemente de sua posição. Aliás, se hipoteticamente um dia o Flamengo for rebaixado para a Série B, isso não vai representar muito prejuízo do seu direito de imagem, porque existe um privilégio dado pela Globo, principalmente ao Flamengo do Rio de Janeiro. Se não vejam os jogos que são transmitidos aos domingos pelo Campeonato Brasileiro através da tela da Globo. Contem quantos jogos foram transmitidos e quantos desses jogos abertos para a rede nacional tinham o Flamengo no meio. Se vocês observarem, é a imensa maioria. A Globo é uma emissora carioca. Seus dirigentes têm ligações profundas com dirigentes do futebol carioca e, notadamente, com dirigentes do Flamengo. Eu quero aqui deixar aqui um abraço muito especial a você, meu amigo e minha amiga, que é flamenguista. Não quero aqui fazer pouco caso da sua paixão pelo Flamengo. Afinal de contas, o Flamengo é um clube de longa história, de valorosa história, de grandes craques, como o Zico, como o Júnior, como o Rondinelli. Se eu fosse citar aqui tantos craques que o Flamengo revelou, principalmente nos anos 80, eu vou aqui acabar a live e não vou terminar de citar aquele timaço que o Flamengo gerou, que inclusive foi campeão mundial em 1981. Mas a verdade é essa. O Flamengo, que é o clube mais popular do Rio de Janeiro, cantado em prosa e verso por muitos músicos, é o grande parceiro comercial da Globo do futebol carioca. Isso é verdade. E esse monopólio da Globo no futebol acaba causando um fenômeno muito ruim para o futebol brasileiro, que é a pouca média de público nos jogos do Campeonato Nacional. Se formos comparar a nossa média de público com campeonatos, por exemplo, hoje decadentes, como o campeonato italiano de futebol, nós perdemos feio. Nós perdemos feio. Até recentemente disputado a Série C, como é o caso do meu Fortaleza, são infinitamente maiores do que clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Muito maiores. O Ceará, que está disputando a Série B, que está a um passo de ir para a primeira divisão no ano que vem, tem média de público muito maior do que qualquer clube da Série A. Isso porque não se estimula a participação do torcedor perto do seu clube, porque para a Globo o que interessa é o mercado, o que interessa é o dinheiro, o que interessa é o patrocinador, o que interessa são os interesses comerciais que fazem com que se abasteça o cofre dos Marinho e companhia. E eles, os Marinho, querem consolidar o seu domínio, o seu monopólio, não só na parte política, que nós sempre comentamos aqui nessas lives,
mas também no aspecto esportivo. Vou dar um outro exemplo. Em 2012, as organizações Globo tiveram uma das maiores derrotas comerciais quando perderam os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos para a Rede Record. Estima-se que a Record tenha pago 60 milhões de dólares para deter os direitos exclusivos de transmissão dos Jogos Olímpicos a partir de Londres 2012. Tanto que a Globo não transmitiu para a TV aberta os Jogos de Londres 2012. Só o Sport TV transmitiu no canal fechado. A TV aberta foi só a Record. Já nos Jogos de 2006, o que foi que a Globo fez? A Record tinha os direitos de transmissão, então a Globo entrou com uma parte, deu uma parte para a Record, para também transmitir os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E a Globo transmitiu também em TV aberta os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Por debaixo dos panos, negociou com o Comitê Olímpico Internacional e readquiriu os direitos exclusivos de transmissão dos Jogos Olímpicos de 2020 e 2024, além dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, de 2018, 2022 e 2026. É uma máfia que quer manipular as opiniões do esporte. O que acontece com isso? Todos sabem que a Globo não tem compromisso com o pobre. A Globo não tem compromisso com o povo mais carente do país. A Globo tem compromisso empresarial. E foi a partir também do consórcio da Globo que os estádios de futebol modificaram seu conceito para as arenas, sob orientação da FIFA, em atendimento a interesses meramente comerciais. Uma das consequências foi o fim da chamada geral. Se você, por exemplo, ia para um jogo no Castelão, no Maracanã, no Mineirão, você via que tinha aquele setor logo abaixo das arquibancadas que era de acesso àquele que podia pagar só por um ingresso mais baratinho. Assistir o jogo em pé, sem nenhum conforto. Mas era aquele que ficava mais perto do time, mais perto do gramado. Era a chamada geral, que fazia com que jogos, por exemplo, no Maracanã, tivessem imagens lindas a cada gol marcado, com a torcida na geral comemorando, sendo a primeira a ser focalizada pelas câmeras. A FIFA determinou que acabasse com a geral. E a Globo, para atender os seus interesses comerciais, foi no embalo. Como ela detinha os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro e seus dirigentes também têm ligações profundas com os dirigentes da FIFA, eu vou já chegar a um fator dessa história da ligação com os dirigentes da FIFA para vocês acreditarem em mim, para quem ainda está duvidando disso. Acabou-se essa história de geral nos estádios brasileiros. Hoje em dia, se eu, por exemplo, quiser ver um jogo do Fortaleza na Série B do Campeonato Brasileiro, eu não vou pagar menos que R$30. R$30 já faz uma diferença danada no orçamento. Se for na Série A do Campeonato Brasileiro, eu não vou pagar menos que R$60. Para assistir a um jogo da Copa do Mundo de 2014, Alemanha e Gana aqui no Castelão, se não me falha a memória, eu paguei R$170 por um ingresso de arquibancada. Tive que fazer um sacrifício danado, porque eu queria ver a Copa do Mundo. Quando a Copa do Mundo veio para o Brasil, por exemplo, como é que o povo ia para a Copa do Mundo, aquele povo mais carente, e acompanhar os jogos da seleção brasileira e ver as outras seleções jogarem? Não podia. Os ingressos no preço oficial eram 170, 200, 250 reais. Para a final, era no mínimo 400 reais. Quando caía na mão do cambista, multiplicava isso por 3, por 4. Houve notícia de gente que precisou pagar R$2.500 para assistir a final da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, em que a Alemanha ganhou o 4º título mundial sobre a Argentina de Lionel Messi. Como é que o povo se aproxima do estádio? Então a gente vê cada vez mais as câmeras focalizando aqueles torcedores que a gente pode perceber que são bem nutridos, são pessoas de classe média alta, são pessoas que têm condição de ir para um estádio, de ser sócio torcedor de um clube. Não são as pessoas que realmente nutrem a paixão pelo seu time de coração. Não são as pessoas da periferia de Fortaleza que estendem a bandeira do tricolor de aço ou do alvinegro famoso de Porangabuçu. Não são. São aquelas pessoas que têm condição, são aquelas pessoas que têm dinheiro. O resultado é que a nossa média de público cada vez mais cai.
Mas se a nossa média de público cai, como é que o campeonato continua se tornando viável? Através dos direitos de imagem da Rede Globo de televisão. Esperem um pouquinho. Peço desculpas a vocês. A gente tem um microfone de lapela que a gente improvisa aqui para poder articular os braços com vocês. E às vezes o vento não perdoa, o microfone cai, então peço desculpa a você que está assistindo a live. Mas você é bem compreensivo, você é bem compreensiva, há de convir que essa é uma mídia de resistência, a gente não dispõe de grandes recursos, a gente não dispõe daquela parafernália milionária que, por exemplo, o pessoal da Globo tem, né? Enfim, voltando ao assunto depois da trégua dada pelo microfone, talvez seja a conspiração dos marinhos querendo soprar o vento, derrubar o microfone, mas eles não vão conseguir. Mas enfim, essa história da ligação da Globo com a FIFA é tão evidente, que se vocês observarem, os jogos da seleção brasileira de futebol em Copa do Mundo, porque em amistoso a Globo também tem exclusividade. Amistoso da seleção, nenhuma outra televisão cobre. Não é porque não queira, é porque não pode. A Globo tem o direito de exclusividade por um contrato celebrado com a CBF que já dura anos e anos e anos a fio, já foi renovado inclusive. Mas na Copa do Mundo não tem jeito. A Copa do Mundo todas as emissoras transmitem, porque a Globo de novo, ela tem os direitos exclusivos de transmissão para o Brasil da Copa do Mundo de futebol. E ela repassa esses direitos para que as outras emissoras também possam transmitir a Copa do Mundo. Mas, mesmo quando outras emissoras transmitem, quer ver? Lembrem das transmissões passadas de Copa do Mundo e chequem essa informação quando vocês forem assistir um jogo do Brasil na próxima Copa do Mundo que acontece na Rússia em junho e julho do ano que vem. Quando termina uma partida, a FIFA tem um protocolo que obriga tanto jogadores e treinador de um lado como do outro a concederem entrevistas no gramado, atrás de um biombo de acrílico cheio de patrocinadores, os patrocinadores da Copa do Mundo, os patrocinadores da FIFA. E se vocês observarem, cada jogo da seleção brasileira que termina, os jogadores, eles concedem a entrevista apenas ao Tino Marcos ou ao Mauro Naves, que são os dois repórteres normalmente escalados pela Globo para cobrirem a Copa do Mundo. Apenas eles vão ao gramado dar entrevista. Aos demais profissionais de outras emissoras, resta esperar naquela área chamada de chiqueirão, aguardando os jogadores passarem para tentar pegar uma declaração deles e do treinador. Ou então, quando eles descerem do ônibus, tentar pegar. Mas aquela entrevista especial é da Globo, é exclusividade da Globo. É questão de contrato, é questão de ligação, de cartolagem. FIFA, CBF, Globo. Agora essa ligação, como eu disse, vem de muito tempo e tem interesses espúrios. Um dos livros que conta essa história é esse aqui, que eu super indico para vocês comprarem. Ainda tem nas livrarias. O Lado Sujo do Futebol. A trama de propinas, negociatas e traições que abalou o esporte mais popular do mundo. Esse livro é escrito por 4 jornalistas, Amaury Ribeiro Júnior, Leandro Cipollone, Luiz Carlos Azenha e Tony Chastinet, e foi publicado pela editora Planeta. Olha só que interessante. Vou contar aqui uma breve história da ligação da Globo com a CBF. Na página 283, no capítulo Tela Quente, o livro fala da ligação da subsidiária da Globo que cuida dos campeonatos, a Globo Esporte, cujo executivo Marcelo Campos Pinto foi delatado recentemente, vocês acompanharam, como um dos responsáveis pelo esquema de corrupção que envolvia propinas para a transmissão de jogos da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa América. Olha só que interessante. A Globo Esporte é a empresa das organizações Globo encarregada dos contratos do futebol. Os irmãos Marinho foram, sem sombra de dúvida, os que mais lucraram com a parceria de 20 anos com Teixeira, apesar de rusgas eventuais, garantindo audiência e lucros bilionários. Agindo nos bastidores,
Globo e Ricardo Teixeira implodiram o Clube dos 13, a história que eu contei para vocês alguns minutos atrás, que cuidava dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro e ameaçou por fim a exclusividade da emissora, que já estava em desenvolvimento naquela época. Bom lembrar mais uma vez que a Globo detinha os direitos de exclusividade, mas repassava para outras emissoras, tanto que até mais ou menos 88, 89, a Bandeirantes, por exemplo, também transmitia os jogos do Campeonato Brasileiro. Olha só, a Globo, ela sustentava um esquema de corrupção na FIFA que resultou na falência de uma empresa chamada ISL, que era a empresa internacional que negociava os direitos de transmissão dos principais torneios da FIFA, e o carro-chefe, claro, é a Copa do Mundo masculina de futebol, aquela tradicional que a gente costuma acompanhar. Segundo o promotor Thomas Hildbrand, um promotor suíço que investigava o caso no final dos anos 90, um contrato de sublicenciamento. O que é um contrato de sublicenciamento? A ISL detém dos direitos de imagem cedidos pela FIFA. Esta ISL dividia isso em sublicenciamentos, que eram cedidos para as emissoras internacionais que detinham o direito de transmissão para seus respectivos territórios. Até hoje é assim. A empresa responsável mudou, eu não lembro o nome da empresa que negocia, mas o esquema é o mesmo. Ela tem um determinado valor, ela compra da FIFA o direito de transmissão por um determinado valor e repassa às emissoras internacionais por esse valor superfaturado, claro, porque ela vai lucrar. E aí a Globo vem, por exemplo, e abocanha os direitos de transmissão da Copa do Mundo por um valor X. Para a Globo repassar para as outras emissoras transmitirem, a Globo repassa por esse valor X, multiplicado por 3, por 4, para a Globo poder lucrar, evidentemente, que a Globo é uma empresa comercial, o que interessa para ela é o lucro, não é a alegria do torcedor brasileiro. Então, esse contrato de sublicenciamento é assinado em 29 de junho de 1998. Por esse contrato, a Globo pagou 220,5 milhões de dólares para a transmissão das Copas do Mundo de 2002 e 2006. Sobre a Copa do Mundo de 2002 eu vou falar um assunto já para vocês. O valor subiu para 221 milhões através de uma emenda contratual, de um aditivo contratual. E como é que foi feito esse sublicenciamento? A ISL, a empresa, comprou da FIFA os direitos das duas Copas por 1,4 bilhão de dólares. A ISL foi a empresa que faliu, foi decretada a falência dela pela Justiça Suíça por corrupção, ligado com a FIFA. Quer dizer, o negócio vem de longa data. Quando a ISL fechou o contrato com a Globo, já garantiu o retorno de 15% do investimento. Isso explica, segundo o livro do Amaury, do Cipollone, do Azen e do Chachinet, isso explica a decisão da Globo de antecipar pagamentos à ISL quando a empresa, desesperada por dinheiro, corria o risco de falir. Olha só, a ISL estava correndo o risco de falência, já por conta da corrupção. O que foi que a Globo fez? Mandou dinheiro para a ISL para socorrer a ISL. Coisa de amigo, coisa de quem tinha algo podre por baixo. Porque, segundo esse mesmo livro, nos bastidores do futebol, uma mão lava a outra. Porque a Globo segurava a ISL, que por sua vez segurava a FIFA, que por sua vez, como era presidida pelo João Avelange, segurava o Teixeira, Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Este, por sua vez, segurava a Globo. Entenderam aí o círculo de corrupção? Tudo se encadeia. Tudo vira uma engrenagem perfeita de corrupção, ou quase perfeita, porque graças a Deus nós estamos descobrindo, porque não há verdade que não venha à tona. Uma história curiosa sobre a Copa do Mundo de 2002. Muita gente sabe, mas não custa nada relembrar. A Globo pagou
pelos direitos de transmissão da Copa de 2002 aproximadamente 700 milhões de dólares, mais ou menos isso. Pagou por esses direitos essa quantia milionária para deter o direito exclusivo de transmissão via televisão e rádio dos jogos da Copa de 2002. É por isso que você, que acompanha a Copa do Mundo há muito tempo, sentiu falta, por exemplo, da Bandeirantes transmitir a Copa do Mundo da Coreia e do Japão, aquela que o Brasil foi pentacampeão, com 2 gols do Ronaldo na final contra a Alemanha. Você sentiu falta porque a Globo simplesmente pegou todos os direitos de exclusividade e não quis repassar para seu ninguém. No caso das emissoras de rádio, a Globo repassou para algumas emissoras concorrentes, como por exemplo a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Mas no caso da televisão, não houve televisão que transmitisse os jogos da campanha do Penta que não fosse da Globo. Na TV aberta, foi a Rede Globo de televisão e a voz do Galvão Bueno sendo a monopólica. E no canal fechado foi o Sport TV, que também é das organizações Globo. Pois muito bem, quando uma emissora brasileira adquire um direito de transmissão de uma determinada competição, ela paga por isso, claro. Se a emissora brasileira paga, em tese, os recursos saem do Brasil. Se os recursos saem do Brasil, gera imposto a ser pago para a Receita Federal. Por que que o imposto tem que ser pago à Receita Federal? Porque é dos impostos que um governo retira recursos para a moradia, para a habitação, para a saúde, para o transporte, para a segurança. Se o governo usa errado ou não usa errado os recursos, aí já é uma outra conversa. Por exemplo, se o Temer usa errado os recursos que são destinados pelos impostos aos cofres da União, aí já é uma outra conversa. Aí a gente tem que se mobilizar, ir para as ruas para derrubar o governo do Temer, como eu sempre falo aqui nas lives. Só que gera imposto e os impostos têm que ser pagos. Então o que foi que a Globo fez? A Globo adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2002 através de uma empresa que não era sediada no Brasil, a Global Overseas Investment BV, BV de Ilhas Virgens Britânicas, British Virgin Islands. Por causa disso, a Globo não pagou a Receita Federal, porque o recurso não saiu do Brasil, saiu de um paraíso fiscal. Só que a Receita Federal descobriu a maracutaia e entendeu que, embora a Globo tivesse pago os recursos através de uma empresa de fora, essa empresa só surgiu como uma ramificação da empresa nacional, de modo que o dinheiro que foi usado para pagar as transmissões da Copa do Mundo de 2002 foi desviado para não pagar o imposto que deveria ter sido pago. A Receita Federal processou a Globo foi condenada a pagar uma quantia milionária à Receita Federal e até hoje está devendo à Receita Federal. Por causa disso, uma funcionária da Receita Federal, manipulada pela Globo, muito bem paga pela Globo, resolveu dar sumiço no processo contra a Globo por evasão fiscal que corria na Receita Federal do Rio de Janeiro. Deu sumiço no processo. Essa funcionária depois seria condenada, acho que a 10 anos de prisão, mas já está solta, ganhou a liberdade, está livre, leve e solta, porque a Globo foi lá e soltou a criatura. Dilma Rousseff, quando era presidente da República, mandou recolher o que a Globo estava devendo. Sabiam? Mandou recolher. Vocês acham que o golpe... Esse microfone aqui está querendo cair porque eu falei dessa história aí, o pessoal da Globo querendo jogar praga. Vocês acham que o golpe contra a Dilma Rousseff foi fomentado pela Globo por quê? Entre outras coisas, porque a Dilma estava começando a fechar o cerco em relação à Globo, naquilo que lhe cabia, claro, porque infelizmente
o antecessor de Dilma, Luiz Inácio Lula da Silva, de quem eu sou eleitor convicto, mas infelizmente, em 2007, o Lula assinou o decreto permitindo a renovação da concessão da Globo por 15 anos. Então, por causa do nosso amado Lula, nós temos que aturar a Globo até 2022, pelo menos. Mas a Dilma estava começando a fechar o cerco daquilo que lhe cabia, embora não tivesse diminuído a publicidade para a Globo, que era para ter feito, mas começou a cercar a Globo na questão fiscal. E isso foi o bastante para a Globo utilizar o seu jornalismo de guerra para insuflar aquela população das panelas importadas a ir para a rua, ao redor de um pato, derrubar um governo legitimamente constituído, eleito por 54 milhões de votos, e colocar no poder a quadrilha que atende aos seus interesses. Por isso que a gente não vê mais povo na rua, por isso que a gente só vê a Praça Portugal hoje lotada por um punhado de abestados que colocam intervenção militar e não sei o que das quantas, e as pessoas não estão mais nem aí. Gasolina já está perto de 4,50 o litro. O gás de cozinha, o gás lá de casa acabou. Eu vou comprar o gás de cozinha esse final de semana. Para continuar cozinhando lá em casa, eu tenho que pagar R$ 86 por um botijão de 13 quilos. R$ 86. Saiu uma matéria nos jornais semana passada, acho que no Brasil 247, que famílias mais pobres já estão recorrendo ao fogão a lenha para não usar mais o gás, porque não tem mais condição de pagar o gás. Parece piada, mas não é. Já estão recorrendo ao fogão a lenha nas cidades. Imagina só, o Brasil está voltando à época pré-anos 30, em que o que era predominante era fogão a lenha. Gente, é sério. Essas pessoas que cozinham a lenha, que não tem condição de comprar o gás porque o emprego está faltando, só resta o tal do emprego intermitente, que ao final vai pagar menos de R$200 por mês. Como é que a pessoa vai sobreviver com R$200? A pessoa tem que ter 2, 3 empregos para juntar, para conseguir um salário, para poder conseguir sustentar a sua família, não vai nem ter tempo para os filhos. Essas pessoas, assim como qualquer um de nós que goste de futebol, tem seu time do coração. Você acha que essa pessoa que cozinha no fogão a lenha no subúrbio de São Paulo não gostaria de ter grana para pagar por um ingresso para ver o seu Corinthians, o seu Palmeiras, o seu São Paulo? Você acha que essa dona de casa que cozinha no fogão a lenha nas periferias mais pobres do Rio de Janeiro não gostaria de ter um dinheiro no caixa, que goste de futebol, claro, não gostaria de ter um dinheiro no caixa para acompanhar um jogo do seu Flamengo, do seu Fluminense, do seu Vasco da Gama, do seu Botafogo? A exclusão social, além de comprometer o emprego, a renda, a educação, a saúde, a segurança, compromete o direito do brasileiro ao lazer. Ano que vem, o salário mínimo vai para R$ 964. Primeiro era para ser 974, depois diminuiu para 969, agora já vai ser 964. Diminuiu o poder de compra. Tem que se dar prioridade para a comida, tem que se dar prioridade para a saúde. Tem que viver, tem que sobreviver. Não vai sobrar dinheiro para ver seu time do coração. Ano que vem, muito provavelmente, o Ceará vai disputar a Série A do brasileiro. Vai jogar com o Flamengo, com o Botafogo, com grandes equipes. Fortaleza vai disputar a Série B. O torcedor do Ceará e do Fortaleza, que não tem mais grana para fazer um lazer de qualidade, como é que vai fazer para acompanhar seu time do coração quando ele quiser? Como é que vai fazer? Vai ter que virar sócio torcedor? Mas aí vai ter que tirar do que comer. Como é que vai fazer? É papel do governante garantir direito, entre outras coisas, ao lazer que está assegurado na Constituição. Mas como é que nós vamos ter o direito ao lazer, a acompanhar um futebol de qualidade, se nós temos um futebol gerido por uma emissora que não está nem aí para o povo brasileiro?
E, aliás, a Globo é tão sacana com o futebol brasileiro que durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas também não se descura de manipular a informação. Dá um exemplo. Em 2013, a abertura da Copa das Confederações, se não me falha a memória, foi entre Brasil e Japão, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Do lado de fora, aconteciam manifestações pesadas contra a Copa das Confederações. E essas manifestações foram ignoradas pela Globo. O repórter estava na frente do Mané Garrincha, entrevistando torcedores que iam para o jogo, e de repente por detrás passou uma tropa de cavalaria da polícia do Distrito Federal. E o repórter se limitou a dizer: está acontecendo só uma pequena confusão aqui, mas está tudo bem, está todo mundo indo para o estádio ver o Brasil jogar daqui a pouco contra o Japão. Na mesma hora, a ESPN Brasil, que em termos de jornalismo esportivo é muito mais independente, muito mais qualificada, cobria também a chegada dos torcedores ao jogo, mas cobria os protestos que estavam acontecendo. Exercia o seu dever de informar, o dever jornalístico, que a Globo não exerce. Durante a Copa do Mundo de 2014 e durante as Olimpíadas de 2016, da mesma forma, a Globo cuidou de não repercutir os protestos contra a realização desses eventos, contra gastos absurdos, contra várias coisas que estavam acontecendo, que eram ignoradas em função dos torneios internacionais. Quero aqui deixar claro que eu adoro Copa do Mundo e que eu adoro a Olimpíada. E que eu também não não chancelei de toda aquela história do não vai ter Copa e do não vai ter Olimpíada. Até porque eu queria que tivesse Olimpíada, eu queria que tivesse Copa no Brasil. Eu acho que nós, como país, nós temos o direito de sediar qualquer evento que a gente quiser. Agora, é claro que o gasto com esses eventos não pode ser superior aos gastos com a saúde, com a educação e com a segurança. Mas não impede da gente sediar o evento. Mas os protestos eram legítimos quando realmente tinham apenas esse foco. Não os protestos do golpe, mas quando tinham só esse foco, eram legítimos. Por que não cobri-los? Cadê o interesse jornalístico? Eu sou jornalista, sou formado pela Universidade Federal do Ceará desde 2004. Eu tenho ciência do que diz o Código de Ética dos Jornalistas Profissionais. É dever do jornalista transmitir a informação revelando a verdade para as pessoas que o assistem, que o ouvem, que o leem. É dever do jornalista, está lá no Código de Ética dos Jornalistas Profissionais, podem consultar. E a Globo não cumpre isso, porque tem interesses comerciais por trás. Tem interesses comerciais por trás. E falando em Copa do Mundo, eu quero revelar outro dado para vocês dessa podridão envolvendo o Globo, FIFA, CBF. O sorteio das chaves da Copa do Mundo de 2014 no Brasil foi realizado na Marina da Glória, num espaço que inclusive teve a adoção da medida pela presidente Dilma Rousseff de suspensão do espaço aéreo ali naquela região durante o sorteio das chaves da Copa, que seria transmitido para mais de 190 países. Esse sorteio das chaves da Copa do Mundo foi organizado por uma empresa chamada Geo Eventos. Praticamente não teve licitação. Essa Geo Eventos é uma empresa integrante, olha só, eureka, do Grupo Globo. Vocês acham que a Fernanda Lima foi uma das âncoras daquele sorteio? Por quê? Por causa dos lindos olhos, do lindo sorriso, do lindo corpo dela? Não. É porque era um evento da Globo. Era um evento da Globo. E o município do Rio de Janeiro não ganhou um centavo por isso. Um centavo. O município do Rio de Janeiro perdeu dinheiro por conta dessa festa organizada pela Geo Eventos do Grupo Globo. A Geo Eventos, aliás, que está dentro desse esquema de corrupção também. Isso tudo que vocês estão vendo nos principais canais de mídia sobre esse escândalo de corrupção envolvendo FIFA, Rede Globo e CBF, repito, é apenas a ponta de um iceberg
que esconde, inclusive, escândalos muito maiores. Não fosse assim, a delação do Alejandro Burzaco em Nova York não teria causado tanto impacto. Quer ver? Um dos delatados pelo Alejandro Burzaco era outro argentino, chamado Jorge Delhon, que era ex-integrante do governo do governo de Cristina Kirchner. Jorge Delhon foi delatado nesse esquema que envolvia Globo, envolvia Televisa do México, envolvia Fox Sports América. E misteriosamente no dia seguinte informaram que ele se suicidou. E o suicídio foi dos mais estranhos. Ele teria se arremessado na frente de uma composição ferroviária em Buenos Aires. Agora, um suicídio estranho como esse ocorrer um dia depois das delações bombásticas do Alejandro lá em Nova York, Alejandro Burzaco, contra dirigentes poderosos do futebol mundial. Muito estranha esse suicídio. Mas mais estranho ainda foi o fato da Globo ter divulgado no dia seguinte, no Jornal Nacional e no Bom Dia Brasil, textos rigorosamente iguais, em que ao final praticamente prestavam um serviço de assessoria de imprensa e diziam: a Globo não tolera propinas. Em investigações internas foi revelado que não houve propina nesses jogos. Há investigações internas, muito interessante. Então olha só que coisa interessante. Primeiro, as investigações internas para a Globo valem mais do que as investigações externas. Subverte-se então o princípio do devido processo legal. Pela ótica da Globo, ela mesma apura, ela mesma se defende, ela mesma é inocente e estamos conversados. E o negócio aqui está sério, o negócio aqui está complicado. Nenhum vento dos marinhos vai derrubar essa nossa transmissão e essa nossa live. A gente dá um jeito, a gente se ajeita. Pois bem, continuando. Outra coisa interessante diante disso tudo que aconteceu é que a Globo, pelo visto, não gosta muito de delação. É verdade. O Alejandro Burzaco era um delator lá em Nova York. Lá é bem diferente a delação do que aqui. Bem diferente. É em conceitos mais justos. O Alejandro Burzaco era um delator. E a Globo ficou com raiva dele. Ué, espera aí. Até então a Globo não divulgava o seu jornalismo de guerra contra o Lula com base justamente em delações? Com base justamente nas delações, a Globo divulgava o seu jornalismo de guerra contra o Lula. E aí? O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco Globo. O Alejandro Burzaco era um delator. Porque delatou a Globo não gosta. Só vale se for contra o Lula? Hipocrisia a gente vê por aqui. É por isso que eu fiz questão de vir com essa camisa, em que a gente conclama as pessoas a não assistirem à Globo. Porque a Globo aliena, a Globo manipula, a Globo mente, a Globo brinca com a sua cara. Desde 1965 a Globo manda e desmanda na política brasileira. Impõe sua vontade, impõe seus caprichos, derruba e coloca presidentes. Já estão fabricando outro, um tal de Luciano Huck. Já estão fabricando o próximo Collor que vem da Globo. Abram o olho e façam do jeito que eu faço. Na época, nos jogos do Campeonato Brasileiro, vocês vão achar meio antiquado, mas eu utilizo a internet para isso. Os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol, eu prefiro acompanhar pelo rádio.
Eu não acompanho pela televisão. Eu acompanho preferencialmente pelas emissoras de rádio que eu sintonizo na internet. Quero acompanhar, por exemplo, um jogo do Grêmio ou do Internacional. Eu coloco na Rádio Guaíba. Rádio Gaúcha não, que a Rádio Gaúcha é da RBS, que é da Globo também. Coloco na Guaíba. Eu quero acompanhar um jogo do Corinthians ou do Palmeiras. Eu ponho na transmissão da Bandeirantes, porque tem o José Silvério, que é o melhor locutor esportivo do país. Mas pelo menos essas emissoras de rádio, elas informam mais, a gente fica sabendo de mais coisas do que se a gente acompanhar na Globo. O ideal seria, na verdade, é que a gente tivesse um modelo de comunicação mais democrático, como é, por exemplo, na Inglaterra. A principal emissora de televisão da Inglaterra é a BBC, que, ao contrário do que muitos pensam, não é estatal, é pública, é bem diferente. Uma emissora estatal, ela é mantida pelo governo. Uma emissora pública, ela é mantida pelo povo, através dos impostos. E uma emissora pública tem independência editorial, inclusive para criticar o governo. A BBC é um exemplo de bom jornalismo. E a BBC é a maior emissora da Grã-Bretanha. Mas tem emissoras privadas também, que também concorrem em pé de igualdade com a BBC, como a ITV, por exemplo, a maior emissora privada da Grã-Bretanha. Nós, no Brasil, perdemos a oportunidade de ter um modelo de comunicação pública quando Getúlio Vargas, durante a sua ditadura, decidiu pelo modelo comercial. O governo comprou a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, mas decidiu continuar a receber anúncios publicitários. Ou seja, manteve o modelo comercial que vigora no Brasil. Mas é um modelo comercial tão absurdo que não dá espaço para iniciativas de TV pública. Quer ver? A partir de 2013, o governo Lula começou a gestar a ideia do que viria a ser a TV Brasil. A TV Brasil, até o final do governo Dilma, era uma emissora pública em ascensão, inclusive no esporte. A TV Brasil tinha adquirido em 2016, 2015, 2016, os direitos de transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro para a TV aberta. E começou a transmitir alguns jogos da Série B também para a TV aberta. Mais do que isso, a TV Brasil adquiriu os direitos de transmissão para a TV aberta da Copa do Mundo Feminina de 2015, que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Austrália. A Copa do Mundo foi realizada no Canadá. A Copa do Mundo Feminina, para quem não sabe, acontece também de 4 em 4 anos, sempre um ano depois da Copa do Mundo Masculina que a gente está acostumado a ver. A TV Brasil adquiriu esses direitos de transmissão. Estava inovando em suas transmissões esportivas e tinha tudo para crescer mais e mais, se tornando uma TV pública de largo alcance e com uma programação de qualidade. Veio o golpe e o golpe desmontou a estrutura da TV Brasil. Essa semana, ou na semana passada, se não me engano, trabalhadores da EBC fizeram mais uma paralisação contra os cortes de verbas impostos pelo governo golpista do Temer. Porque o governo golpista do Temer também serve aos interesses da Globo. Foi a Globo quem derrubou a Dilma. E o Temer agradece penhoradamente a Globo. Agora, isso tudo, gente, é uma lição que o PT tem que aprender. Precisa aprender a lição. Falo com toda a franqueza de filiado que sou. Não tenho pretensão de ir para outro partido. Amo o Partido dos Trabalhadores. É o partido cuja ideologia mais se adequa à minha forma de pensar, que defende o socialismo democrático. Então, do PT eu não saio, só se me tirarem. Então, com toda a franqueza de filiado, eu digo que o Partido dos Trabalhadores tem que aprender de uma vez por todas que não pode contar com a Globo. Não pode. Contou com a Globo durante os governos de Lula e Dilma. Um dos maiores erros estratégicos, ao meu ver, do José Dirceu, como ministro da Casa Civil, e do Lula como presidente, foi achar que através da Globo a mensagem popular do PT ia chegar às pessoas. Não ia. Primeiro que o PT
honestamente não precisa disso. O PT tem uma militância muito forte. Basta ver que, com toda a pancada que o Lula leva da Globo, Luiz Inácio Lula da Silva tem pelo menos 42% da preferência popular. E se tivesse eleição, ganharia no primeiro turno. Nós não precisamos da Globo. Para que a gente quer a Globo? É dar asa à cobra? Não precisamos disso. Nós não precisamos dar asa à cobra. Nós não precisamos dar tapinha nas costas e fingir que somos amigos de quem quer o nosso mal. Não precisamos disso. Não estou defendendo aqui nenhum tipo de sectarismo. É lógico que a Globo detém uma concessão. Não tem jeito, temos que aturar a Globo até 2022. Mas há que se chamar a Globo para as conversas. E deixar clara a posição. Deixar clara a posição. Nós temos verba publicitária para vocês, mas temos verba publicitária também para a imprensa independente. Nós temos verba publicitária para a imprensa que quer crescer. Nós temos que fomentar uma democratização das comunicações. Tem que se chamar a responsabilidade, tem que ter lado, tem que deixar claro que tem lado. A Globo já deixa claro o lado dela desde 1965, por isso é difícil acreditar que nós do Partido dos Trabalhadores, enquanto estivemos no governo, não fomos capazes de confrontar como deveríamos e poderíamos ter confrontado a Globo. Infelizmente. O Lula, em 2007, renovou a concessão da Globo. Em 2007, o Lula já tinha levado muita pancada, inclusive da Globo. Por que renovou a concessão? Por que não chamou a Globo para as conversas antes? Poderia fazer isso. A concessão pertence ao povo, não pertence aos marinhos, pertence ao povo. Que tivesse lado, que caísse do governo, mas caísse com a honra de quem enfrentou a Globo. Nós precisamos encarar de frente. Agora nós estamos enfrentando, agora nós estamos tendo coragem. Gleisi Hoffmann está tendo coragem no seu discurso. Parabéns à nossa presidenta. Mas é uma lição que a gente precisa aprender, nós precisamos acordar. Precisamos acordar. Ou nós assumimos o compromisso de defender uma comunicação de qualidade, uma comunicação democrática para a população brasileira, ou vamos continuar por anos e anos e anos a fio, desinformados, alienados, manipulados da forma que a Globo quer, através das suas novelas, dos seus programas de auditório e de tudo aquilo que ela quer fazer para que nós não saibamos o que está acontecendo de verdade em nosso país. Esse é o segredo. A Globo é o câncer do Brasil. Infelizmente. Infelizmente. E se é verdade o que diz a propaganda dela, 100 milhões de uns precisam fazer tratamento urgente contra esse câncer. Se é que é verdade isso. Mas precisa fazer. A gente vai em tudo quanto é lugar, tá ligado na Globo. Clínica, tá ligado na Globo. Oficina, tá ligado na Globo. Até nos ônibus de Fortaleza, as televisões retransmitem aquilo que a Globo quer falar. Aliás, vai aqui um recado muito especial a você, Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza. Me diga uma coisa, qual é o seu propósito em fazer um contrato da Prefeitura de Fortaleza com o Sistema Verdes Mares para a transmissão de mídia dentro dos ônibus e dentro dos terminais? Por que o Sistema Verdes Mares? Por que não uma mídia independente que possa propagar outras informações? Por que só as informações da Globo são veiculadas nos ônibus? Qual o seu interesse nisso? O que está por trás disso? Vale esse recado e essa reflexão para também os vereadores Acrísio Sena e Guilherme Sampaio, da nossa bancada da Câmara Municipal de Fortaleza, questionarem isso. O que está por trás desse interesse do Roberto Cláudio de privilegiar apenas o Sistema Verdes Mares? E em troca o Sistema Verdes Mares não bate no prefeito. Qual o interesse que há nisso tudo? Você que é fora de Fortaleza não tem conhecimento disso, mas saiba que aqui os nossos ônibus só veiculam propaganda da Globo. É como se só a Globo existisse.
como se não existisse nada além do canal 10, que é a Globo aqui em Fortaleza. Esse é o compromisso que o poder público tem em democratizar a informação diante dos seus cidadãos? Esse é o compromisso? Fazer acordo de conchavo com uma hegemônica que manipula, que mente, que engana a população? Até quando vamos viver isso? Essa é a reflexão que eu quero deixar para você, meu amigo e minha amiga. Nesta live, por incrível que pareça, foi uma live de um tema só. Tem vários outros temas a serem falados, mas hoje eu escolhi falar sobre a Globo, porque realmente é alentador, diante de tanta iniquidade, vermos que fora do Brasil a máscara da Globo está caindo, porque ela vai cair, porque não há verdade que não prevaleça e não há mentira que dure para sempre. Isso vale também para a mentira do impeachment, que tem que ser anulado. Tem que ser anulado, independentemente das consequências. Tem que se anular o impeachment também, porque foi golpe. Está cada vez mais claro que foi golpe. O mandato de Dilma foi abreviado injustamente. Era ela quem era para estar na presidência, completando o seu mandato. Sendo criticada, inclusive, mas completando o seu mandato. Porque é assim que deve ser feito numa democracia. E queira Deus que a democracia ainda prevaleça e que nós possamos, por exemplo, ser instruídos em um canal de mídia cada vez mais poderoso, como já é o Mídia Livre, que você curte, que você comenta, que você compartilha, cujo canal do YouTube você vai agora visitar. Vai lá, dá uma visitada no nosso canal do YouTube, chama mais gente para engrossar o time dos visitantes do nosso canal do YouTube. Queira Deus que um dia nós tenhamos uma democracia nas comunicações do nosso país que faça com que a gente, por exemplo, possa ser estimulado a comprar mais livros, como esse que eu indiquei mais cedo e como esse do Paulo Henrique Amorim, O Quarto Poder. Esse livro é best-seller, esse livro foi publicado pela Edra. Esse livro do Paulo Henrique Amorim é sensacional, reúne memórias dele como repórter. Como muitos sabem, ele foi repórter da Globo, foi correspondente da Globo nos Estados Unidos, trabalhou também na Veja, então ele sabe de muita coisa. Ele acompanhou desde o suicídio do Vargas até os tempos atuais, pré-golpe. Esse livro é sensacional, sensacional. Procurem nas livrarias. Essa é a outra indicação literária que eu faço hoje. Aliás, eu quero aqui assumir um compromisso com você, meu amigo, minha amiga. Em toda live, se eu puder, eu vou indicar livros, para que você possa ir para as livrarias procurar. Se não tiver na livraria, dá um jeito de procurar saber como conseguir. Tem em sebo, tem em estante virtual, através de contato com outros usuários que de repente tenham um livro. Eu, como escritor, também assumo esse compromisso, porque não basta só eu querer que sejam divulgadas as minhas obras. Eu acho muito interessante também divulgar obras de outros escritores que tenham um compromisso com a verdade, como é o Azenha, como é o Amorim, como é o Amaury Ribeiro Júnior, como é o Tony Chastiné, como é o Leandro Cipollone, como são tantos outros. Esta então, meus amigos, minhas amigas, foi a live de um tema só. A live que fala sobre a Globo. Aliás, eu quero encerrar essa live fazendo um convite à reflexão a você, militante de esquerda, não só do PT, PCdoB, PSOL, Levante Popular da Juventude, União da Juventude Socialista, enfim, você que é militante de esquerda. Vocês já pensaram no impacto que seria para a sociedade ocupar a Globo? Já pensaram nisso? Porque nós estamos dormindo no ponto, gente. Nós estamos dormindo no ponto. Uma ocupação da Globo, claro, não teria, peço mais uma vez desculpas, claro, não teria o impacto para a Globo. A Globo não ia transmitir, talvez no máximo diria que era um bando de baderneiros, mas a imprensa internacional cobriria, porque lá fora, todo mundo sabe. Recentemente a Alemanha viu um protesto de brasileiros contra o golpe. A Alemanha. Onde o Temer vai, em visitas internacionais de Estado,
tem brasileiro protestando contra ele. Só aqui no Brasil que a gente não protesta. E quando a gente protesta, a gente faz errado. É central sindical brigando com central sindical. É corrente de partido brigando com outra corrente. E a gente não consegue se unir. Traçar uma estratégia conjunta de ocupação das praças, das ruas. Mas por que não ocupar a Globo? Por que não fazer protestos na frente da Globo? No Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, ali naquele terreno que foi cedido pelo governo do estado de São Paulo para a Globo, de forma absolutamente suspeita. Aqui em Fortaleza, na Praça da Imprensa, aí na sua cidade, por que não ocupar a Globo? Por que não fazer disso rotina? Que venha o choque, que venha a tropa de elite da polícia, que não são nada mais nada menos do que soldados também manipulados pelo Estado, manipulados pelos seus comandantes. Por trás daquela farda daqueles soldados, muitas vezes há alguém que não queria bater, que não queria dispersar a manifestação, mas é obrigado a fazer, porque senão perde o emprego, porque senão perde a farda. Então por que não ocupar a Globo? Ocupemos a Globo. Ocupemos, e se os policiais chegarem, vamos tratá-los bem. Vamos nos defender, mas vamos tratá-los bem. Principalmente os praças, os comandantes não, mas os praças, que são subordinados, são operários também. Operários de farda, os bons policiais, porque tem mau policial que usa a farda independentemente da patente, da graduação, para bater nas pessoas inocentes. Mas o bom policial. Vamos ocupar a Globo. O que a gente está esperando para tomar a atitude certa? A gente tem que, quando a gente tem uma doença, a gente tem que ir direto no câncer, a gente tem que ir direto no tumor. A gente não pode fazer paliativo, senão o tumor aumenta. O câncer do Brasil é a Globo. A gente tem que acabar com a Globo. Se demolirmos a Globo, mudamos o Brasil. Por que a gente não começa a pensar nisso agora? Sem violência, mas com ousadia, ocupando, com grito de guerra, com faixa de protesto. Se tiver uma barreira policial que impeça da gente chegar perto, tem nada não, fazemos no meio da rua. Filmamos, jogamos, arquitetamos uma manifestação surpresa, sei lá, mas vamos ocupar a Globo. É fundamental ocuparmos a Globo, não dá mais. Já são mais de 50 anos que o Brasil vem sofrendo por conta dessa rede de televisão, que derruba governante, que coloca governante, que impõe sua agenda. Já chega. Será que não chega? Nós vamos ficar refém das novelas, do telejornalismo mentiroso, das transmissões esportivas absolutamente manipuladoras? Nós vamos ficar refém disso? Ano que vem, por exemplo, tem Copa do Mundo. Nós vamos ficar refém do vamos ser hexa, vamos ser hexa, vamos ser hexa, enquanto continuamos a levar 7-1 no futebol e na vida? Nós vamos fazer isso? Ou vamos seguir o exemplo, por exemplo, de países como a Alemanha? A Alemanha é tetracampeã mundial, atual campeã do mundo. Tem um futebol bem distribuído pelo país, com acesso a todas as pessoas que queiram jogar futebol, de todas as classes, e tem uma comunicação democrática, coisa que nós não temos aqui. Nós vamos ficar sempre refém das glórias do passado da seleção brasileira de futebol durante as Copas do Mundo e esquecer de cuidar da democratização das comunicações, que este sim seria o verdadeiro gol de placa do nosso país. Só vamos mudar se mudarmos as comunicações. E a mudança nas comunicações do país passa pela ocupação da Globo, pelos protestos mais veementes contra a Globo. Porque não adianta gritar fora Temer se não gritarmos fora Globo. Porque o Temer vai-se embora. Outros como ele virão.
Estão tentando impedir o Lula de ser eleito. Se impedirem o Lula de ser eleito, quem vai suceder o Temer? Outro igual a ele. E a Globo continua. Enquanto a gente disser fora esse, fora aquele, fora fulano, fora cicrano, apenas, e não atacarmos na Globo, o Brasil vai continuar esta pouca vergonha do jeito que está. Porque, repito, a Globo é o câncer do Brasil. Vamos tratar o câncer e curar o nosso país. Só assim a gente vai voar livre, leve e solto com uma comunicação democrática, como nós fazemos aqui no Mídia Livre e no blog da Dilma. Grande abraço, vamos à luta, abaixo a Rede Globo, porque o povo não é bobo.